Olá, hoje a gente vai explorar as ideias de manifestando sucesso com Deus. A ideia aqui é entender como, segundo essa fonte, nós podemos ser os arquitetos da nossa própria realidade. Para começar, vamos pensar numa lei poderosa que pode estar agindo na nossa vida agora mesmo, talvez sem que a gente nem se dê conta. A reflexão que fica é a seguinte: será que existe uma lei, tão fundamental quanto a gravidade, que meio que governa os resultados que a gente colhe no dia a dia? O material que a gente analisou não só diz que sim, como chama essa lei de nada menos que a chave para o universo. Ok, vamos mergulhar nisso. O primeiro grande conceito é justamente essa tal lei universal, que segundo o texto está sempre funcionando. Não importa a idade, a nacionalidade ou a religião de alguém, ela simplesmente está. E essa lei é a famosa lei da atração. A ideia central é bem direta. Tudo aquilo em que uma pessoa coloca seu foco, sua energia mental, seja bom ou ruim, é exatamente o que ela vai atrair para a vida dela. Ou seja, nossos pensamentos e palavras não são só coisas passageiras, não. Eles são, na verdade, a matéria-prima do nosso mundo. E aqui a gente vê essa dinâmica de causa e efeito funcionando na prática. É quase como um espelho, sabe? Positividade gera mais positividade, vai construindo resiliência, melhorando o bem-estar. Já do outro lado, a negatividade puxa a gente para baixo, num ciclo vicioso que drena a nossa energia e, olha só que irônico, atrai justamente aquilo que a gente não queria. A regra é clara, semelhante atrai semelhante. E isso nos leva direto para a nossa primeira grande ferramenta de controle, as palavras. Pensa assim, se a lei da atração é um motor do universo, as nossas palavras são um volante. Elas são a primeira forma que nossos pensamentos encontram de vir para o mundo real e tem um poder que, a gente costuma subestimar bastante. Essa citação do Joel Osteen, que está lá na fonte, captura perfeitamente o impacto que as palavras têm. O machucado físico sara, né? Mas as cicatrizes de palavras duras, essas podem ficar para sempre, mesmo que venha um pedido de desculpas depois. E tem uma história no material que ilustra isso de um jeito brilhante. É sobre um menino que, para controlar a raiva, martelava pregos numa cerca. Com o tempo, ele aprende a se controlar e começa a tirar os pregos. No final, não tem mais prego nenhum, mas o pai dele mostra: olha os buracos que ficaram. A cerca nunca mais vai ser a mesma. Assim como as palavras ditas com raiva, elas deixam marcas permanentes. Então, o ponto central é esse. É igualzinho pasta de dente. Depois que sai do tubo, não dá para colocar de volta. Uma analogia simples, mas muito poderosa para lembrar a gente da responsabilidade que vem com cada palavra que a gente fala. Tá, mas de onde vêm as nossas palavras, afinal? O texto vai ainda mais fundo, lá na raiz de tudo, o nosso sistema de crenças. É ali, nesse lugarzinho, que a nossa realidade começa a ser, digamos, programada. Pensa no sistema de crenças como se fosse a planta baixa da nossa mente. Ele é construído desde que a gente nasce, com tudo que a gente ouve da família, dos amigos, da sociedade, e ele acaba virando um filtro, uma lente quase invisível que interpreta tudo o que acontece com a gente. E aqui que está o grande poder disso tudo. Aquilo em que uma pessoa acredita lá no fundo acaba se tornando a realidade dela. Se alguém acredita que não é capaz de algo, as ações dessa pessoa, mesmo sem ela perceber, vão seguir essa crença até que ela se confirme. É como se as crenças fossem o roteiro da nossa vida. Bem, se as crenças criam a realidade, a conclusão é bem lógica, né? Se a gente consegue mudar as crenças, a gente consegue mudar a realidade. E a boa notícia é que a fonte que estamos analisando nos dá algumas ferramentas bem práticas para fazer exatamente isso. Esse é o método ABCD, um processo de 4 passos. Primeiro, A de adversidade, reconhecer o que aconteceu de ruim. Segundo, B de beliefs, que são as crenças que surgem sobre aquilo. Terceiro, C de consequências, observar as emoções que essas crenças geram, tipo ansiedade ou raiva. E por último, o passo mais importante, D de disputar, questionar ativamente essas crenças, perguntar se elas são realmente verdade. E não para por aí. Além do ABC, o texto sugere outras práticas bem poderosas. Usar afirmações positivas para, literalmente, reprogramar a mente. Ter um diário de gratidão que muda o foco do que falta para o que já se tem. Aprender a filtrar os pensamentos que só trazem dor e, principalmente, escolher direcionar a atenção para aquilo que inspira, para as possibilidades. E essa passagem de Filipenses, citada na fonte, resume tudo de forma perfeita. A gente precisa treinar a mente para focar no que é bom, no que é nobre, porque aquilo em que a gente foca se expande. Então, é uma escolha bem estratégica, né? Agora, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça.
A fonte nos mostra uma corrente bem clara, uma linha direta que vai do nosso mundo mais íntimo, lá dentro, até o nosso destino, aqui fora. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui, nas crenças. São as sementes, as verdades que a gente aceita sobre nós e sobre o mundo, muitas vezes sem nem perceber. E essas crenças, então, germinam. Elas se transformam nos pensamentos automáticos que passam pela nossa cabeça o dia inteiro, moldando nossa percepção a cada segundo. E esses pensamentos, claro, precisam sair. Eles encontram uma voz e se tornam as palavras que a gente fala tanto para os outros quanto para nós mesmos, naquele nosso diálogo interno. E as palavras, por sua vez, empurram a gente para a ação. Aquilo que dizemos repetidamente se transforma naquilo que de fato fazemos no mundo. E no fim da linha, são essas ações repetidas, os nossos hábitos, que vão construindo o caminho da nossa vida, tijolo por tijolo, até se tornarem o que a gente chama de destino. O texto fecha essa ideia com essa frase que é um soco no estômago no bom sentido. Nossos valores, que são nossas crenças mais profundas, inevitavelmente se tornam nosso destino. Não tem como escapar. É uma corrente perfeita. E assim a gente termina com uma pergunta que fica no ar. Se a planta do nosso destino está nas crenças que a gente escolhe alimentar, a grande questão não é o que vai acontecer, mas sim qual destino será escolhido para ser criado a partir de agora. Circuits of logic. Threads of thought. When technology and biology meet, a single intelligence emerges. One neural brain, human and machine,